eu deixei com que a síndrome do pânico se apoderasse de mim. E como há 20 anos atrás não se conhecia a doença, os próprios médicos ignoravam, embora seja uma doença milenar, foi um psicanalista, amigo, psicanalista, sinal fantástico, espírita, que me sugeriu, sabe, de corpo e alma, né? E entendendo que a condição sine qua non para a recuperação está em você se doar. Está começando agora mais um Vida Nova, trazendo explicações sobre as compulsões e os vícios. Agora é hora de conferir quais os temas desta edição. Você sabe o que é obsessão e como ela pode influenciar no uso de drogas? Em suas respostas aos e-mails, Dr. Marcos explica a compulsão por sexo. Confira nossas dicas literárias que elucidam os males das drogas injetáveis. Em nossas edições, sempre abrimos espaço para a sua participação por e-mail. Se você ainda não enviou o seu, entre no site www.tvmundomaior.com.br e clique no link Fale Conosco. Vamos então atender os nossos e-mails. Temos aqui um e-mail da Marilene Vies Fálix, que é de Andradina. Ela diz o seguinte, a Marilene: Olá, Dr. Marcos. Acho muito interessante as dicas que você passa no programa, mas pouco se fala sobre o que eu tenho passado. Já ouvi comentários ruins pelo meu comportamento e até acho que mereço ouvir esse tipo de coisa, mas não consigo me controlar. Há algo que posso fazer para diminuir o meu apetite sexual? Eu tomo todos os cuidados. Devo me sentir menos culpada? Olha, Marilene, a energia sexual, ela está na vida, ela está em tudo no comportamento humano, né? As nossas células, elas vibram nessa energia. O importante é o direcionamento que nós podemos dar a essa energia. Há pessoas que fazem sexo sem amor e as pessoas podem amar sem fazer sexo. O sexo sem amor, ele acaba não levando a nada, porque nesta relação, cada um está preocupando a satisfazer-se a si mesmo. E no final da relação, cada um esgota consigo mesmo as energias e os dois saem num vazio existencial muito grande. Agora, quando se faz com amor, um complementa o outro, porque um está preocupado com a satisfação do outro, enquanto o outro está preocupado com a satisfação do primeiro. Há uma permuta de energia que satisfaz e complementa o ser. Mas, na realidade, o problema do sexo vivenciado dessa forma, você pode, logicamente, buscar uma terapia, mas principalmente você pode gastar energia, essa energia sexual, que ela não pode ser gastada exatamente apenas na atividade sexual em si. A energia sexual também pode ser gastada nas atividades, nas artes, principalmente nas suas várias modalidades, em qualquer tipo de arte, na música, em livros, no teatro, cinema. Você pode gastar essa energia e você pode também buscar, através da oração, o auxílio, né, do seu guia protetor para que você possa vencer essa dificuldade que, tenho certeza, você mesmo deve passar, assim, às vezes, essa culpa que você mesmo fala, esse sentimento de culpa, de consciência. É importante você buscar no Conhece-te a ti mesmo uma nova conduta, esgotando essa energia. Nas artes ou também na caridade, no auxílio ao próximo, você pode esgotar essa energia e buscar uma nova forma de vida. Agora, já o Valdo Franco Igleu, ele diz o seguinte: Dr. Marcos, você acha que as crianças estão mais livres para o consumo de drogas na escola? Será que acontece tráfico dentro das escolas? Olha, meu amigo Valdo, infelizmente, não vou dizer que em todas as escolas, mas em muitas escolas acontece sim o tráfico de drogas. E não há nem que se culpar, professores, a dificuldade é muito grande desse controle, porque na escola é alunos que entram, alunos que saem, professores que entram e saem, e é muito difícil esse controle da entrada de drogas e do uso de drogas dentro do ambiente escolar. Existe um risco. Temos que ter fé e oração, buscar através do diálogo com os nossos filhos e confiar na educação e na orientação que nós estamos dando a eles. Por isso é importante você estar todo dia dialogando com seu filho, conversando com ele, explicando as situações, e para isso
é importante que você aprenda o que é droga, como ela pode chegar até o seu filho, como ele vai usar, como você poderá estar observando o seu filho, se ele apresenta sinais de estar usando droga ou não. Esta que é a importância do pai como educador e orientador do seu filho. O ambiente está aí. Nós criamos os nossos filhos para viver no mundo que aí está. Não adianta a gente isolá-lo do mundo, tá certo? Faça assim, tenho certeza que você vai vencer esse problema. Você que é de Salvador pode obter informações sobre os alcoólicos anônimos na Bahia através do telefone 0 operadora 71 3322 7797 e participe das reuniões. Agora você assiste uma entrevista do Dr. João Lourenço, que nos traz informações sobre a ONG Dínamo e seus serviços prestados à sociedade. Olá, nós estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova e estamos trazendo aqui a Mariana Amaral, que é lá da Dínamo. Ela é psicóloga, ela é assistente da doutora Mônica Gorgulho, que é a presidente dessa instituição, dessa organização chamada Dínamo. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre o que é, de onde vem, qual a origem desse nome muito curioso, Dínamo, né? Fala para a gente então, Mariana. Tudo bem? É o seguinte, eu acho que, começando pelo significado da palavra dínamo, a gente pensa um pouco num dinamômetro que transforma uma forma de energia em outra, né? E vice-versa. Então a intenção desse nome surgiu exatamente em passar a ideia para o público leigo, principalmente, de funcionar como uma forma de tradução entre a linguagem científica e aquilo que nós realmente queremos passar para atingir as pessoas que não são técnicos ou não são especialistas naquilo. Ou seja, todas as pessoas que necessitam de algum tipo de informação, né? Mas uma informação que venha de uma forma fácil de compreender, gostosa, né? Simples, para que isso chegue de uma maneira correta E são informações ligadas à dependência química. Isso, álcool, informação, drogas, tanto que o nome é Dínamo, informação responsável sobre drogas e afins. Ok. Tá? O afins aí, muita gente pergunta, mas assim, drogas ilícitas, lícitas, então na verdade é tudo, tá? Drogas ilícitas mais álcool e tabaco. Certo. E o afins, a palavra afins, ela se refere principalmente àquilo que está de mãos dadas, vamos dizer, com o uso ou com o abuso das drogas, mas que é periférico, ou seja, as doenças que se pode contrair, como AIDS e todos os tipos de hepatite principalmente. Né? Então a informação sobre as drogas em si e sobre aquilo que elas podem acarretar também. Importante falar principalmente do fenômeno drogas, que ele compreende o quê? A produção, o comércio e o consumo. Tá? Então isso é uma coisa muito abrangente, que tem que ser analisada separadamente. Tá? Quando a gente fala de 4 pilares para se construir qualquer tipo de política pública, seja sobre drogas, né? O que acontece é o seguinte, o primeiro pilar é o quê? A própria prevenção. Né? Se prevenir que alguém comece a usar algum tipo de drogas, ou informar para que isso seja feito com responsabilidade, no caso das drogas lícitas. Segunda coisa, o tratamento, né? São informações que vão ser passadas sobre quais as formas de tratamento, quando se deve procurar tratamento, entender um pouco, ter um pouco de compreensão dessa fase também. A repressão é um outro pilar. Em alguns lugares do mundo, a gente sabe que alguns governos são mais maleáveis, outros menos, no que diz respeito a essa questão de produção, de comércio, de consumo de drogas. Então, alguns locais, como por exemplo nos Estados Unidos, a questão da repressão é muito forte. Se trabalha muito em cima desse pilar, não única e exclusivamente, mas de uma maneira mais forte, porque se tem o pensamento de que a repressão é a melhor forma de tratar o problema.
né? Na verdade, ela é um pilar, não deve ser esquecido, não é menos importante, mas não é único. Entendi. E da mesma maneira, o último pilar, que é a redução de danos, também às vezes é visto como uma forma de se abordar a questão das drogas. Não, é um dos pilares para se montar, para se formular uma política pública sobre drogas. Redução de danos vai ser o quê? Partindo do pressuposto também de que já se existe um usuário ou um dependente químico e ele precisa ter informações suficientes para que outras coisas, como as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, né, como AIDS e hepatite, não só sexualmente transmissíveis, mas que podem ser adquiridas através de compartilhamento de agulhas, né, no caso das drogas injetáveis. Então, tanto para o álcool quanto para as outras drogas, existem sim formas, maneiras de se reduzir os danos para não se contrair outras doenças, né, ou piorar aquela qualidade de vida dele, ou mesmo de outras pessoas que fazem parte do convívio desse usuário ou desse dependente. Então, só para a gente resumir, o primeiro pilar seria a prevenção. A prevenção. O segundo seria... tratamento e a repressão, né? Não necessariamente na mesma ordem. E por último, a redução de danos. Ok, no sentido de se evitar não só a redução de danos, mesmo que a pessoa não consiga parar naquele momento, mas pelo menos ela não faça coisas piores. Porque ela parte um pouco do pressuposto também de que a redução de danos, ela não é só voltada ao usuário de drogas injetáveis, onde você troca insumos, da agulha, né? Você vai lá e coloca um indivíduo num lugar que ele vai poder fazer aquele uso com uma supervisão, com profissionais da saúde. Entendi. Né? Então, eu estou dando um exemplo só, porque é mais fácil falar dessa questão. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora, depois nós vamos voltar para você contar um pouco mais de como acessar a Dynamo, né, para o pessoal. Não saia daí, a gente já volta. Você sabia que, apesar de os fumantes passivos inalarem apenas 1% da fumaça dos cigarros, seu risco de doença cardíaca aumenta 23%? Tocando a Alma, volume 2. Um CD para ouvir e meditar. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Ô bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles retiraram e vão deixá-la gelando mais que o Polo Norte. Becatulo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Você sabia que do total de vítimas de tumor no pulmão, 90% são fumantes e 5% fumantes passivos? De volta aqui com a nossa entrevista do programa Vida Nova, nós estamos com a Mariana, que ela estava falando sobre a organização chamada Dynamo. E tem umas curiosidades interessantes no sentido sobre a redução de danos, que eu gostaria que ela também voltasse a falar, antes de contar para a gente como que a gente acessa a Dynamo. Fala para a gente de um detalhe da redução de danos que eu achei muito importante você falar para nós. Então, na verdade, a redução de danos, ela muitas vezes foi vista como apologia às drogas, dependendo muito de que governo nós estamos tratando, mas assim, em alguns locais do mundo, ela é há muito tempo reconhecida como uma ferramenta quando se diz respeito a qualquer tipo de droga. Então, muitas pessoas acham que para se tratar ou
para se trabalhar com um dependente químico, ele precisa única e exclusivamente partir da abstinência completa. A redução de danos, ela acha que a própria abstinência é uma opção do próprio usuário ou do dependente químico e não uma obrigação. Então ele não precisa estar abstinente para ele estar recebendo informações, orientações, dicas e mesmo participando de grupos que trabalhem com redução de danos no sentido de informação ou mesmo com ações, né? Entendi. Como é o caso dos usuários de drogas injetáveis. Tipo, eu não te trato se você não parar de beber. Isso. Né? Não O faz tratamento sentido. normalmente já parte do Entendi. do fato de... Deixa ele órfão de qualquer informação, ele continua lá se lesando, tendo danos, enquanto ele um dia, então eu quero parar, né? Entendi, faz sentido. Exatamente. E como é que a gente consegue acessar o Dínamo? A nossa principal ferramenta é o nosso site, tá? Que é o www.dinamo.org.br. Tá? Então, dentro desse site estão contidas informações, principalmente de artigos científicos, entrevistas, tudo de atualidades sobre o assunto é inserido de uma maneira, eu acho muito gostosa, porque o site ele é bem colorido, é um site que é fácil de se navegar, não fica aquela coisa carregada, e principalmente pelo fato da linguagem ser uma linguagem simples, uma linguagem voltada a qualquer pessoa que tente buscar informação. Decodificada, né? Exato, decodificada, e não só para um técnico da área ou um outro cientista que está acostumado, né, com uma linguagem mais vetusta. Exatamente. Serve para, inclusive, a gente vai acabar falando sobre as ações, os segmentos, mas assim, desde crianças até todas as faixas etárias, até os idosos. Então, para ficar simples para todos compreenderem. Então, o principal veículo de acessar é o site, né? Isso. Tá bom. E dentro desses segmentos, quais são as ações? Se eu vou lá no site, o que eu encontro? Que ações que eu posso me inserir ou buscar informações? Nós temos também junto, no próprio site, um contato que é disponível no site para todos que quiserem enviar qualquer pergunta ou mesmo que tenha interesse por estar nos buscando para algum tipo de capacitação, para palestras, né, que vão envolver essa parte informativa. E esses segmentos, eles existem desde um segmento para a escola, segmentos voltados aos jovens, né, que participam de festas, então principalmente munindo esses jovens de informação sobre aquilo que eles podem encontrar nesse ambiente, né? E também para empresas ou mesmo parcerias que nós temos com a Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo. Nós também trabalhamos junto, fazemos uma parceria para estar munindo de informações o pessoal do COMAD de Barueri, do Conselho Municipal Antidrogas, né, da cidade de Barueri. Então nós também fazemos uma assessoria científica para eles, né, colocando uma série de dados, de entrevistas, assim como nós também disponibilizamos no nosso site. Nós acabamos, por exemplo, fazendo isso para outras pessoas, para outras entidades que vêm a manter contato conosco via contratação ou algo parecido. Nós, inclusive, participamos do Fórum de Prevenção que houve agora no final de agosto, lá em Barueri, e nós também fomos participantes desse fórum, então, que nós, aliás, nos últimos 2 anos, vemos participando também. Vem contribuindo. Isso, contribuindo. Ok. Tá bom, Mariana, a gente agradece a sua presença aqui, esclareceu bastante, principalmente a questão da redução de danos, que gera uma polêmica entre as pessoas. Isso, né? E ultimamente isso está muito em moda, viu? É verdade. Fala-se bastante da redução de danos em função de uma série de acontecimentos que vem acontecendo aqui. E não fica muito Brasil. Claro o que é, né? Isso, o que acontece. Muita gente acaba mal entendendo. Né? Então, eu acho muito importante quem tiver interesse buscar orientação, buscar informação, porque muitas vezes muitas pessoas acham que isso é um mito. Perfeito. E aí fica aí a dica de procurar no site da Dínamo essas informações. Obrigado, Mariana, mais uma vez. E não saia daí que o programa continua. Dínamo, informação segura sobre drogas e afins.
Esta é uma ONG que se dedica a prestar informações à sociedade sobre as drogas, seus efeitos, seus malefícios para a sociedade. E ela faz isso de todas as formas possíveis. Portanto, já que ela quer prestar informações, é interessante você anotar o endereço do site www.dinamo.org.br. O combate ao tráfico, ele é importante que se faça, mas ele tem um efeito quase ineficaz para diminuir o consumo de drogas. E eu explico por quê. Você encontra um traficante, prende um traficante e no dia seguinte outro estará no seu lugar ocupando aquele espaço para vender para os seus antigos clientes. E o consumo de drogas continuará o mesmo. Então, para a efetiva diminuição no consumo de drogas, é importante a conscientização dos usuários e a conscientização daqueles que estão no grupo de risco de vir se iniciar na utilização de drogas. E essa conscientização só é possível através da informação. Infelizmente, a informação séria sobre drogas, seus efeitos, e tudo sobre drogas é algo que está faltando, principalmente nas cidades do interior do nosso país. Os pais querem educar e direcionar os filhos, mas não têm uma informação segura sobre drogas. Falam para os filhos que droga é um negócio que faz mal, mas poucos sabem dizer além disso. Muitos educadores, professores, também não têm um acesso muito grande a informações e acabam dando informações meio parecidas e muitas vezes conflitantes com a verdadeira realidade. Já que o mundo está aí, né, os traficantes, a forma da droga chegar e interagir com os usuários, ela é dinâmica, ela vai modificando de acordo com os tempos e com as condições que a vida vai proporcionando às pessoas. É importante que pais, educadores, as pessoas que têm interesse de um modo geral estejam se atualizando. E uma ONG que esteja interessada, tenha por objetivo uma divulgação séria com relação às drogas, é algo importantíssimo. Principalmente uma divulgação sem preconceitos e que vai nos trazer essa informação séria e segura para todos nós. Leia o livro Ruína e Reconstrução, AIDS e Drogas Injetáveis na Cena Contemporânea e entenda mais sobre a relação entre o sexo e a dependência química, um verdadeiro ensaio que relaciona o caminho da AIDS até se tornar uma epidemia com as rotas do tráfico de drogas. Já em Drogas, Mitos e Verdades, você tem um apanhado geral sobre os mais variados tipos de drogas e suas propriedades. Ótimo para pais que percebem características estranhas em seus filhos e querem saber se eles estão se relacionando com as drogas. Em nosso programa, já respondi a alguns e-mails sobre a relação entre a obsessão e o uso de drogas. Mas hoje vamos entrar um pouco mais a fundo neste assunto. Para saber mais, assista esta matéria. Entre os graves problemas causados pelas drogas está a influência espiritual, conhecida como processo obsessivo, o que pode dificultar ainda mais a libertação do dependente em relação ao vício. Em O Livro dos Espíritos, Kardec explica que os espíritos podem influenciar nossos pensamentos mais do que pensamos. Essa sintonia entre encarnados e desencarnados pode se tornar perigosa quando influenciada pelos vícios. Por isso é fundamental incluir o auxílio espiritual e a reformulação dos pensamentos para transformar essa realidade. Dessa necessidade foi criada a assistência espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo, voltada à dependência química e aos portadores de HIV. Nós não podemos só culpar os espíritos desencarnados de nos obsediarmos. Nós temos que pensar que nós somos responsáveis pelos nossos atos também. Os espíritos apenas se assemelham a nós. Olha, esse trabalho nasceu quando surgiu a AIDS. Geralmente o dependente químico, muitos deles têm o vírus do HIV, né? E outros não. Então se juntou essas duas pessoas, esses dois tipos de assistidos,
o portador do HIV e o dependente químico no mesmo trabalho. O trabalho tem como objetivo equilibrar o assistido para que ele possa aprender a vencer as dificuldades, afastando as influências negativas. É uma desobsessão e todo o trabalho aqui na Federação é uma desobsessão, porque através do Evangelho as pessoas também vão mudando a sua maneira de pensar. Ele visa a transformação do homem, no sentido dele se libertar, dele crescer espiritualmente e moralmente, se desvencilhando da droga. Além dos próprios assistidos, o tratamento pode ser realizado também à distância pelos familiares. É o caso de Sidney, que procurou ajuda para sua filha de 23 anos, que vive o problema da dependência química. Nós chegamos ao fato de que ela estava fazendo uso das drogas. Procuramos, de alguma maneira, socorrê-la. E ela estava refratária a qualquer tipo de ajuda. E eu, como um espírita, com pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que isso é um processo obsessivo, normal, no estado evolutivo do espírito que habita o corpo da minha filha. E hoje, depois de 3 anos que eu estou aqui, um tratamento à distância, ela está fazendo o tratamento aqui. Não prometemos cura, mas prometemos o equilíbrio para que o homem consiga vivenciar com correção a sua vida. Que os espíritos influenciem em nossas vidas, isso não há dúvida nenhuma. Está lá incerto na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Agora, como eles fazem isso? Há 2 formas que eles encontram, que eles podem encontrar sintonia conosco para iniciar uma obsessão. A primeira delas é quando o adepto do passado a resgatar com aquele espírito. Você prejudicou aquele espírito no passado, há vínculos adeptos a serem saudados e você tem uma vinculação, né, quase que direta com aquele espírito. E a segunda é a sintonia em relação das preferências. Você gosta de determinada atividade e aqueles espíritos que gostam da mesma atividade vão se afinar com você e estarão junto com você. É o caso daqueles que estão, por exemplo, no mundo das drogas. Vão se afinar com espíritos que têm este mesmo gosto, que gostam também de estar utilizando e emanando, né, a influência das drogas. Dentro da toxicomania, dentro da dependência química, a obsessão se dá mais nessa segunda situação. Há espíritos que se vinculam a você em razão da sua preferência com relação às drogas. Dependente químico, você que é dependente químico. Então é importante que você possa estar mudando a sua influência através do seu pensamento, mudando a sintonia. Busque, através de uma sintonia saudável, buscando na oração, melhorar a condição do seu pensamento, buscando uma atividade saudável, e só por aí você estará afastando esses espíritos que possam estar querendo trazer uma influência negativa para você e para a sua vida. A evangelho-terapia é muito importante para a mudança de cada um de nós. Promove o autoconhecimento, promove uma mudança de conduta, a prática da caridade, e isso faz com que a gente ou afaste os obsessores, que não têm esse interesse em se evangelizar, em buscar, né, atividades boas na vida, ou então que eles mudem assim como nós. Busquem também se evangelizar e a partir daí eles não vão trazer mais más influências ou influências negativas para as nossas vidas. Então, a explicação da obsessão, ela está sempre na evangelho-terapia. Modifique-se você, modifique-se a sua atitude, os seus pensamentos, e a obsessão encontrará o seu caminho natural. Logicamente que na casa espírita você poderá encontrar o tratamento para a desobsessão, poderá encontrar o tratamento fluidoterápico através da água fluidificada, através dos passes, e tudo isso poderá ser saudável e auxiliar no tratamento da desobsessão. Não só para aqueles que são dependentes químicos, mas para outras pessoas que também estão vivenciando esse problema. Muita vigilância e oração. E lembrando-se sempre,
das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. São palavras do Mestre Jesus. Portanto, uma luz no túnel, a felicidade estará aguardando cada um de nós, e todos nós chegaremos lá, uns antes, outros depois, mas todos nós nos encontraremos lá um dia. Então, logo nós estaremos lá, juntos. Os Narcóticos Anônimos possuem uma linha de ajuda. Entre em contato no telefone 0 operadora 11 3101 9626 ou ainda informações pelo site www.na.org.br. O Vida Nova se mantém no ar graças à ajuda do Clube Amigos da Boa Nova. Colabore com a divulgação do Espiritismo e associe-se, ligando para 0800 12 18 38. E o nosso programa de hoje termina por aqui. Na semana que vem, nós estaremos de volta, trazendo mais informações e novidades para você. Então, até lá!